Só um instante que tá conectando. Amém, já conectou. A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, né? O pessoal do Meet, eu já falei, amém, a paz a todos. Pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, o pessoal que vai ouvir depois, né? Pessoal do YouTube, o pessoal que vai ouvir depois o áudio, amém, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje a gente vai falar sobre Josué 6, a gente vai estudar hoje a primeira batalha em Canaã, a primeira conquista, né? A gente vai entender direitinho sobre a primeira terra a ser conquistada. É extraordinário. E agora começa isso mesmo, né? Vão ser várias conquistas. A gente vai ver que extraordinário. O livro de Josué é pequenininho, né? Em vista do Pentateuco que a gente já estudou, é pequenininho, são 20 e poucos capítulos. Mas é bem dinâmico, né? É bem extraordinário. É um livro de guerra, né? Então é um livro bem agitado, né? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Que extraordinário como que essas muralhas caíram. O que aconteceu, né? Então eu vou orar agora, como a gente sempre faz, tá, gente? Depois da oração, então, eu começo a relembrar vocês onde foi que a gente parou na aula passada. A paz, Pati, boa noite, seja bem-vinda, amém. Então eu começo a lembrar vocês onde a gente parou na aula passada, pra gente começar já o gancho, pra gente entender, né? Porque, na verdade, né, o muro vai ser derrubado por Deus, né? Então, por isso que o exército de Deus veio. A gente lembra que na aula passada a gente finalizou vendo que Jesus Cristo vem se apresentando para Josué como o príncipe do exército de Deus e alerta ali para Josué que o exército de Deus desceu. O exército de Deus veio aqui para a terra para ir para conquista de Canaã ali, né? Para fazer aquele processo de conquista. Então, agora a gente vai ver que realmente foi isso. Deus vai deixar bem claro que é Deus fazendo, né? Deus é quem tá colocando tudo, Deus é quem tá projetando tudo ali, não são eles. Não é pela força deles, não é pela capacidade deles, né? Não é pelo tanto de armas que ele tem, é por causa de Deus, né? Deus está com eles, né? E basta, né? Isso é o suficiente. Então, amém. Então, eu vou orar agora, tá, gente? A gente estuda esse capítulo extraordinário que é o capítulo 6. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, por estarmos aqui reunidos, Pai, na Tua presença para ouvir a Tua palavra, meu Deus. Obrigada. A Tua palavra é doce, Pai. A Tua palavra, meu Deus, tem um ótimo gosto e obrigada por ela, Senhor. Que venhamos, meu Deus, a compreender o quão maravilhosa a Sua palavra é. Que venhamos a ouvir a Tua voz, meu Deus, que venhamos a nos render a Ti. Meu Deus, que o Seu Espírito Santo venha e nos convença da Sua verdade, que a Sua palavra seja clara aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Meu Deus, que o Senhor venha abrir as nossas mentes, o nosso coração, Pai. Nos dê entendimento. Que o Senhor trabalhe em cada mente que está aqui endurecida diante de Ti, em cada pessoa que está aqui diante de Ti, cheia de dúvidas, cheia de questionamentos. Que o Senhor trabalhe nessa pessoa em nome de Jesus e traga sobre ela o Teu convencimento, pois só Tu convences, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meu Deus, que aqui não seja o meu falar, mas que Seu Espírito Santo me use. Que, meu Deus, da minha boca saiam somente as Tuas palavras e a Tua verdade, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor tempere cada palavra que sai da minha boca com sal, Pai, para que elas tenham um bom gosto, que todo aquele que ouvir, meu Deus, cada palavra saindo da minha boca, sintam o bom gosto que ela tem e queiram cada vez mais provar dessa comida em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos livra, que o Senhor nos livre e nos proteja de todo o mal, Pai. Que o Senhor, meu Deus, derrame sobre nós ousadia. Nos dê força, Pai. Nos abra entendimento para que não venhamos a desistir, que não venhamos a desanimar, que não venhamos a cair, meu Deus, nas estratégias, meu Deus, do inimigo, que não venhamos a desistir desse propósito de libertação, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Então, né, a gente vai falar hoje sobre Josué, capítulo 6. Eu quero avisar que eu tô escrevendo, né? Dona Maria! Dona Maria, você tá me ouvindo? Dona Maria? Eu consegui. Eu coloquei a senhora no mudo aqui, tá bom? Porque tava dando interferência. Deixa eu ver se ficou. Ficou. Amém. Então, o que acontece? Eu quero só falar pra vocês que eu tô fazendo a apostila de Êxodo, né? Amém. Eu cheguei no capítulo 10, graças a Deus. Porque eu escrevo toda a apostila, né? E tá ficando bem legal, amém. Aos pouquinhos a gente vai fazendo, né? Sou só eu e Deus, né? Então, gente, demora um pouquinho, viu? Às vezes as pessoas ficam me cobrando, né?
E, gente, não é fácil, não. Não é fácil tá nessa posição que eu tô, gente. É uma luta espiritual muito grande, sabe? É, Imagina, são mais de 15 mil pessoas hoje que acompanham esse projeto, sabe? Que aprendem a Bíblia aqui com a gente, comigo, né? Com Deus. Então não é fácil, é uma luta espiritual muito grande, né? Então eu tenho algumas lutas na minha vida, né? Eu venho passando algumas lutas grandes, mas o meu Deus é maior que tudo isso, né? Mas é só para avisar para o povo ter um pouquinho mais de calma, né? Mais de paciência, né? Às vezes as pessoas ficam pressionando, né, gente? Eu faço tudo com muito amor, muito carinho, mas sou só eu e Deus, né? Então eu edito vídeo, eu coloco vídeo nos canais, né? Eu preparo a aula, gente. Não é só eu sentar aqui e falar uma hora e pouco para vocês. Eu tenho muito temor a Deus. Então eu estudo muito bem a palavra de Deus, sabe? Eu estudo, eu oro, eu peço discernimento, o Espírito Santo fala comigo. Aí eu busco referências no Novo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento, ele é a sombra do Novo Testamento, da verdade revelada em Cristo. Então a gente tem que entender isso, porque senão a gente cria até heresia, né? Tem muita heresia criada por meio da palavra de Deus, né? Se você for parar para pensar, a maioria das religiões criadas, né, tem fundamento bíblico, né? Mas é tirada do contexto, né? Então eu tenho muito esse cuidado. Então eu tô fazendo a apostila de Êxodo, né? Demora um pouquinho, porque é o que eu disse, sou eu, né? Então eu e Deus, amém, né? Então, demora um pouquinho mais, vai, em nome de Jesus, né? Já estamos chegando ali no capítulo 10, tá ficando bem legal. Quando eu terminar a apostila de Êxodo, assim como as outras, eu mando para fazer o registro dos direitos autorais e eu envio para vocês. Amém, Raquel? Aí eu envio para vocês a apostila, tá bom, gente? Tá ficando bem legalzinha a apostila de Êxodo, né? Então, eu mando para vocês. Aí, depois eu começo a apostila de Levítico, né? Amém. E outra coisa também, o livro de Josué é bem curtinho, né? Então a gente vai terminar logo o livro de Josué, vai ser rapidinho. Por enquanto eu não tô dando aula de terça, faz 2 semanas que eu não tô tentando adiantar a apostila, né? Mas é bem rápido o livro de Josué, então a gente vai entrar no livro de Juízes, né? No livro de Juízes, vocês vão sentir como que é o cronograma do estudo aqui. Porque o cronograma, a proposta do estudo, não é a proposta conforme está na Bíblia, né? Porque na Bíblia os livros não estão separados por ordem, né, de acontecimento histórico, né? E a minha proposta, né, a proposta aqui desse projeto é contar de acordo com o acontecimento histórico. Então a gente vai perceber isso, né? A partir de Juízes a gente vai começar já a pular, né? A gente vai ver que a gente não vai contar Juízes como tá na Bíblia. A gente vai para frente, para trás, porque o intuito é esse, né? Quando chegar em Reis também, a gente vai estudar o rei junto com o profeta, né? E o intuito é esse mesmo, pra gente entender. Porque às vezes a gente estuda o rei, quando chega no profeta, já terminou todos os reis, a gente não tá entendendo nada, né? Jeremias viveu em qual tempo, né? Então, o meu intuito é esse, pra gente entender que tempo que viveu Jeremias, quem era rei, né? Que tempo viveu Isaías, quem era rei? Então a gente vai estudar junto, né? O profeta junto com o rei. Então a gente vai estudar pelo momento histórico, né? Então vai ser bem legal. E a apostila de Êxodo tá ficando bem legal também. Eu tô bem orgulhosa. Hoje eu tô conseguindo aos pouquinhos fazer, né? Mas agora já tô quase chegando ali no capítulo 10, né? Então eu tô bem orgulhosa, bem feliz, porque tá ficando bem legal a apostila de Êxodo, né? Aí logo, logo eu libero com a graça de Deus, tá bom, gente? E as pessoas às vezes ficam me mandando mensagem no WhatsApp e eu demoro um pouquinho para responder, gente, porque é muita mensagem que eu recebo, gente. São mais de 3 mil contatos que eu tenho, são mais de 30 grupos, né? Então as pessoas me chamam, imagina, quando eu vou ver, a mensagem já foi parar lá embaixo, entende? Vem vindo um monte de mensagem. Então demora um pouquinho. E assim, eu também tenho algumas coisas na minha vida também, né, particular, tudo, então demora, gente. Às vezes as pessoas, né, não entendem. Então, eu tô conversando com vocês para vocês terem um pouquinho de paciência, né? A Raquel perguntou se tá tudo bem. Tá, é só mesmo uma exaustão, um cansaço, sabe? Eu tô bem cansada, então eu peço para vocês orarem por mim, né? Pela minha vida, terem paciência, né, gente? Porque não é fácil, né? Não é fácil esse projeto, esse propósito, são muitas vidas envolvidas, né? Então, é um confronto espiritual, né? Mas maior é aquele que conosco está. Amém, né? Glória a Deus por isso. Amém. A Raquel tá perguntando o que vai acontecer quando terminar o livro de Apocalipse. Eu não sei, Raquel, só Deus sabe. Porque na verdade esse projeto nunca foi uma ideia minha, eu nunca planejei isso na minha vida. É Deus que me falou para eu fazer isso, eu não sei. Mas eu acredito realmente que Deus vai
criar outras coisas, vai fazer novas coisas, não sei. Porque tem crescido além do que eu esperava, né? Tem ido além das minhas expectativas. Eu nunca imaginei que chegaria onde hoje já tá chegando, né? Mas amém, é confiar em Deus e eu creio, né, que coisas vão acontecer aí extraordinárias, amém. Amém, Cláudia, paz do Senhor Jesus. Boa noite, amém. Então, gente, vamos lembrar onde que a gente estava parado na história, né? Então, o que que aconteceu? Eles atravessaram o Rio Jordão, né? Então, era tempo de cheia, era primavera, não era normal se atravessar naquela época. Até de barco, a correnteza levava o barco para o Mar Morto, né? Então era uma correnteza muito forte. E o rio estava tão cheio que a gente lembra que transbordava, né? Então a gente lembra que eles atravessaram o rio daquela forma extraordinária. Deus abre o Rio Jordão, né? Daquela forma extraordinária, onde a parte de cima do Mar da Galileia, né? Que vem descendo em correnteza, fica parada num montão de águas, porque a correnteza continua, mas só que para num montão de águas, e a parte de baixo não se vê, porque era indo para o Mar Morto ali, né? Então aconteceu isso, eles atravessaram e pararam ali em Gilgal, que a gente já viu, né? Que recebeu esse nome, né? Por conta do que Deus falou, que Deus agora tirou a humilhação deles do Egito, né? Então a gente lembra que parou aí. Na aula passada a gente viu o que acontece. Todo o povo ali daquela região de Canaã já sabia da promessa de Deus que o povo de Israel herdaria toda aquela terra, né? A gente lembra por Raabe que eles já sabiam. Então, o povo estava confiante de que ia ter um tempo de respiro por conta do Rio Jordão, né? Então, eles não vão atravessar o rio agora, não é tempo de atravessar o rio. Quando eles souberam que Deus abriu o rio para esse povo passar, eles ficaram com medo. Então eles falaram, não, aí realmente tem um Deus fortíssimo com eles, né? Então, diante disso, o que foi que Jericó fez? Porque o que acontece? Quando Israel atravessou na região de Jericó. Então era muito claro que a cidade que eles iam atacar era Jericó. E Jericó sabia disso. Então o que Jericó fez? Jericó se prendeu, né? Então eles entendiam que eles estavam super seguros ali dentro daquela cidade. Era uma cidade, humanamente falando, indestrutível realmente, né? Eram muralhas muito fortes, né? Não era muro igual hoje que a gente conhece na nossa casa, né? Um muro que vem um carro, bate e o muro cai, né? Não era assim. Eram muros de pedra. Eram pedras, aquelas pedras grandes, né? E eram colocadas uma pedra sobre a outra, né? E unidas com rejunte ali, né? A argamassa, eles colavam, né? A gente lembra que nessa época usava muito betume, né? Então eles colocavam ali e uniam uma pedra na outra. Gente, ficava algo realmente que não era você ir lá com um martelinho e quebrar. Era indestrutível. Então, era uma fortaleza, realmente, né? Quando a gente para lembrar, por exemplo, se você parar para pensar naqueles filmes que a gente assiste, sabe, bem antigo, que tem espada ali, luta, né? Você vê castelos assim, né, com esses muros. Era assim, desse nível, né? Eram as muralhas de Jericó. E havia um portão muito forte, né? Tinha um portão muito forte também ali, né? Intransponível, né? Era indestrutível aquilo, né? O que eles fizeram? Eles fecharam tudo. Então, eles fecharam o portão e se trancaram dentro da cidade, o povo de Jericó, porque eles sabiam que Israel ia entrar. Então, eles falaram, qual é a melhor defesa para a gente? Ficar aqui dentro, né? Aqui a gente está seguro. É isso que eles pensavam. Aqui é impossível eles entrarem. Né? É que nem aquela coisa, sabe uma casa que tem o quarto do pânico, né? Então é um quarto assim que, quando acontecer alguma coisa, entra nesse quarto, né? Então era nesse sentido. Eles se trancaram dentro da cidade porque eles falaram, não, aqui é o lugar mais seguro que tem. Vamos ficar aqui dentro porque ninguém vai invadir. Não tem como eles tentarem pular o muro, não tem como eles tentarem destruir o muro. Não vai ter como. Então, o lugar mais seguro pra gente é aqui dentro. Então, a gente lembra que eles fizeram isso e o que acontece? Na aula passada, no capítulo 5, Josué, né, depois da circuncisão, a segunda circuncisão depois ali, né, daquele povo que nasceu lá no deserto, né,
A gente lembra que Josué ficou parado, sentado, olhando para Jericó, né? Provavelmente pensando ali em alguma estratégia, como que eles vão fazer para conquistar aquela terra, se aquele povo resolveu se trancar lá dentro, né? Como que ia acontecer isso? Se aquela muralha é indestrutível, se aquele portão de ferro é impossível destruir aquilo, como que eles iam fazer isso, né? E ele ficou parado pensando. Então a gente lembra que no capítulo 5 a gente viu que se apresenta para Josué o príncipe do exército de Deus, que é Jesus Cristo, né? Então a gente lembra que então, na aula passada, né, Josué fala qual o recado de Deus que você tem para mim, né? E na aula passada, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, não conta qual é o recado, né? Mas no final ele finaliza, a gente lembra ali, né? Falando, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo, né? Então ali era um anjo que tinha a presença do Senhor nele, que é Jesus Cristo, né? É o mesmo que apareceu na sarça ardente para Moisés, a gente falou sobre isso direitinho na aula passada. Então agora, no capítulo 6, a gente vai ver o que foi que esse anjo que apareceu, né, esse príncipe do exército de Deus, que é Jesus Cristo, que apareceu para Josué, o que ele falou, né? Porque a questão foi realmente essa. Josué estava parado diante de Jericó, tentando uma estratégia para entrar em Jericó da forma como estava Jericó, né? E o anjo do Senhor vem para dar a estratégia de Deus. Esse era o sentido, né? Do anjo vir, o anjo de Deus vir, né? Jesus Cristo vir e falar: olha, Josué, é o seguinte, é a estratégia de Deus. Deus vai te passar a estratégia que é para conquistar essa terra. E é isso que a gente vai ver agora. Qual que era essa estratégia? Jericó, como eu falei na aula passada, não era qualquer cidade. Era a cidade mais fortificada que tinha em Canaã. A cidade mais impenetrável era a cidade de Jericó. A cidade mais indestrutível era a cidade de Jericó. E Deus decide entrar justamente por essa cidade, para mostrar que ele ia conseguir as outras. Se ele conseguiu a mais difícil, ele ia pegar a mais fácil, né? Então Deus já vai nesse sentido mesmo de mostrar para aquele povo daquela terra de Canaã que ninguém iria impedi-lo de cumprir o que ele prometeu a Israel, né? Então é nesse sentido. Aí no versículo 1, então, né? Agora vai contar pra gente, né? Qual era a condição ali do estado de guerra ali, qual que era a condição, né, para que Jesus viesse, né, e falasse com Josué, apresentando uma estratégia de Deus, uma estratégia de guerra de Deus, né? Então vai falar isso no versículo 1. Diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então é nesse sentido. Jericó soube que Israel atravessou o rio. Não só atravessou, mas que Deus dividiu o rio para Israel atravessar. Então, e parou em Gilgal ali de frente para Jericó. Jericó, sabendo disso, vendo que ia ser invadida, o que eles decidiram fazer? Vamos nos fechar aqui. Vamos fechar os portões da cidade e ficar trancado aqui dentro. Não há um lugar mais seguro para ficarmos do que aqui dentro de Jericó. É isso que eles pensaram, né? Então, os muros aqui são indestrutíveis. O portão não vai ser derrubado. Então, o lugar mais seguro que a gente tem para ficar, a estratégia mais segura que a gente tem é se esconder aqui em Jericó. Porém, eles vão ver que se esconder de Deus não dá. Não vai poder se esconder de Deus. Nem aquele muro vai permitir que eles se escondam de Deus. É nesse sentido. Então, o versículo 2 continua. Então, disse o Senhor a Josué, né? Então, provavelmente, quando aquele anjo veio, no capítulo anterior, né? Aquele anjo que é Jesus, né? Que depois vem a ser Jesus, né? Mais para frente no Novo Testamento, que vai... a gente vai ver qual que é essa mudança, né? Porque primeiro ele era o anjo onde havia a presença do Senhor, mas depois ele é elevado, né? Por conta do que ele fez. Ele se aperfeiçoou diante da obediência dele e do sacrifício que ele fez. Então, ele é colocado acima ao ponto de estar à direita de Deus, né? Mas antes não era, né? Mas depois do que ele fez, Jesus, ele foi colocado acima, né? De todo nome e à direita de Deus e Filho de Deus, né? Então é nesse sentido. Mas aqui, né, ele era ali o anjo do Senhor, que a gente estudou já em Êxodo, se eu não me engano, 23, era Êxodo que falava, a gente falou que falava sobre o anjo do Senhor que seguia o povo de Israel, e nesse anjo, tinha o nome de Deus, né? Então ele aparece ali para Josué, a gente viu no final da aula anterior,
E ele fala para Josué sobre a estratégia de Deus, né? Então ele chega para Josué e fala: ó, Josué, Deus, né, eu, né, entreguei Jericó nas suas mãos. Ela é sua. Imagina, parecia algo impossível ouvir isso, né? Aquela cidade fechada, tava todo mundo trancado dentro daquela cidade, uma cidade com uma muralha daquelas, né? Um portão rígido, fechado, grosso, fechado. E Deus fala: olha, eu entreguei a cidade para você, essa cidade é sua. E eu entrego não só a cidade, mas eu entrego o rei que há nela e os valentes. Nessa cidade tem guerreiros e valentes, são corajosos os guerreiros dessa cidade, né? Mas eu já entreguei eles para vocês. O que acontece? Israel não era um povo de guerra. Gente, Israel eram escravos, esse povo era tudo escravo, né? Eles não eram povo de guerra. Então, o que acontece? Jericó era uma cidade de guerra. Eram guerreiros corajosos mesmo, que tinham fama, né? Então, além da cidade ser uma cidade forte, os guerreiros dessa cidade eram fortes também, né? E é isso que Deus está dizendo aqui. Olha, Josué, tem problema não se preocupa não. O rei de Jericó e os guerreiros de Jericó, que eu sei que são valentes, são bons guerreiros, mas eu já entreguei para você. Você já vai vencer, já venceu, né? Então, no versículo 3 continua, né? Falando para Josué, né? Então diz assim: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade. Então agora vai começar a falar sobre estratégia, né? Então, parece algo impossível. Então ele fala: não, fica tranquilo, Josué, não precisa se preocupar não, né? Josué ali parado, olhando para a cidade de Jericó, pensando como que vai invadir aquela cidade, como vai tomar aquela cidade, né? Eis que o anjo do Senhor vem, né? O príncipe do exército de Deus vem e fala: olha, a cidade já é sua. Não só a cidade foi entregue a você, mas o rei, e vocês vão vencer aqueles corajosos guerreiros que existem lá, né? O que vocês vão fazer? A estratégia é a seguinte, Josué. Vocês vão pegar todo homem de guerra, todo mundo, né, que está listado no segundo censo lá, né, que foi feito o segundo censo lá em Números, no finalzinho de Números. Vocês vão pegar todos aqueles povos, né, todos aqueles homens, né, de guerra, e vocês vão ficar rodeando o muro, a muralha da cidade. Vocês vão ficar rodeando, andando em volta da muralha inteira de Jericó. Então, vocês vão fazer isso uma vez por dia, durante 6 dias, né? Então, eu já vou explicar direitinho como que vai ser. Vão ser 6 dias, uma vez por dia, eles vão ter que rodear a muralha inteira de Jericó. Era grande, né? E a gente vai ver que são mais de 500 mil homens que saem, né? São mais de 500 mil homens de guerra. Então, eles vão sair e vão ficar rodeando ali toda a muralha de Jericó. Vão rodear todinha a terra de Jericó ali, pela muralha. Então, no versículo 4, né? O anjo do Senhor continua explicando a estratégia ali para a tomada de Jericó. E ele diz: olha, como que tem que ser essa marcha, né? Uma coisa você já sabe, vocês vão ter que rodear 6 dias, né? Uma vez por dia, toda a muralha de Jericó. Mas tem uma ordem certa. Vocês não vão rodear a muralha de qualquer jeito. Como que vai ser a ordem certa? Vão ter que ter 7 sacerdotes. Esses 7 sacerdotes vão estar com 7 trombetas, né? De chifre de carneiro. E eles vão sair tocando a trombeta durante todo o percurso de volta da muralha. Eles vão ficar tocando a trombeta, né? Não é a trombeta que a gente estudou em Números 10, né? Que é a trombeta de prata que foi criada lá, que a gente viu com Moisés. Não é essa trombeta que era a trombeta de guerra. Essa é outra trombeta. É a trombeta que era tocada ali no dia do jubileu. No ano do jubileu ali, né? Quando o povo todo era liberto de Israel, né? Essa era a trombeta. E eles iam ficar tocando ali, rodeando toda a muralha. Quem ia tocar essa trombeta? Os sacerdotes. Somente os sacerdotes podiam tocar trombeta. As outras pessoas não podiam. Tinha que ser sacerdote. Tinha que ser filho de Arão, né? A gente lembra que só é sacerdote quem era filho de Arão. Então, tinham que ser 7, número 7 específico, com 7 trombetas tocando durante todo o percurso ali em volta da muralha, né? E no 7º dia, eles iam ter que rodear a muralha 7 vezes, né? Então, 6 dias rodeariam só uma vez, né? Primeiro dia, uma vez. Segundo dia, uma vez. Terceiro dia, uma vez. E assim até o 6º dia, uma vez. No 7º dia, eles iam ter que rodear 7 vezes. 1,
2, 3, 4, 7 vezes. Imagina, cansativo, né? Mas no dia da guerra, eles iam ter que rodear 7 vezes ali a muralha, né? E os sacerdotes tocando a trombeta. Então, no versículo 5, deixa eu descer aqui. Então, no versículo 5 diz: E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, no 7º dia vai tocar de uma forma longa aquela trombeta os 7 sacerdotes. Então, todo o povo, os homens de guerra, as mulheres e as crianças não vão estar rodeando a muralha. Só quem vai rodear a muralha são os homens de guerra, são os homens que estavam lá no censo e os novos homens que deram a idade para ser disposição de guerra, né? Então, no versículo 5 diz isso. Então, eles vão estar tocando ali a trombeta. Então, de repente, os 7 sacerdotes, no 7º dia, vão tocar de uma forma mais longa aquela trombeta. Nesse momento, quando vocês ouvirem esse som da trombeta mais forte, vocês vão gritar. Todo o povo vai gritar. Mas vai gritar com muito grito, né? Isso que diz, tipo, vai gritar muito alto, é nesse sentido, né? Vai gritar muito, né? E então o muro de Jericó vai cair, né? Então, quando o muro cair, o que acontece? São mais de 500 mil homens. Então, vai estar todo mundo em torno de Jericó. Essa é a impressão que dá, né? Então, vai estar todo mundo já em volta de Jericó. Quando o muro cair, entra cada um onde está. Não vão se aglomerar. Não vou entrar nesse lado não, quero entrar naquele. Não. Onde caiu na tua frente, entra onde você tá, né? Não vai lá entrar no outro lado, tem que entrar onde você tá, né? Nesse sentido que tá falando aqui. Então, vai cair o muro. Quando cai o muro, você vai e entra onde você está, né? Então, são mais de 500 mil homens, né? Eu fiz o cálculo aqui, gente. Quando eu fiz o cálculo, eu peguei o censo do Números 26, né? E eu deduzi ali, né, as 2 tribos e meia, né, que é Ruben, Gad e meia tribo de Manassés, e coloquei no lugar delas os 40 mil que Josué falou, né. E eu cheguei ao cálculo de 530 mil homens, né, mas pode ser que algum homem tenha virado nesse meio tempo, né, a idade, né, tenha já ficado com 20 anos ali e tenha entrado ali para a zona de guerra, né. Então pode ser que no mínimo 530 mil tinha, né. Então ali no mínimo 530 mil homens tinham. Então no versículo 6, né, continua, né. Então, depois que Josué ouviu tudo isso, né, de Deus, então Josué foi falar isso para o povo. Então Josué foi chamar os sacerdotes e disse para os sacerdotes: vocês devem levar a Arca da Aliança. Então, o que vai acontecer? São 7 sacerdotes tocando a trombeta e vão ter sacerdotes levando a Arca da Aliança, né? Então, o que acontece? A gente lembra que só é sacerdote quem é descendente de Arão, né? E Arão tinha 2 filhos vivos, né? Porque 2 morreram, Nadab e Abiú, né? Mas sobraram 2, né? E esses 2 já tinham filhos, né? A gente vai ver mais pra frente que eles já tinham filhos, né? Então, devia ter esse número aí. Devem ter tido muitos filhos, né? Então, já tinha esse número aí. Porque aí estavam 7 vão tocar trombeta e os outros vão ter que ficar segurando a arca. E só quem pode segurar a arca diretamente é o sacerdote. Então, teria sacerdotes segurando a arca e teriam 7 sacerdotes tocando a trombeta. Então, era bastante sacerdote, né? Então, no versículo 6, Josué chama os sacerdotes e fala isso para eles: olha, além disso, de 7 sacerdotes tocando a trombeta, vocês vão ter que levar a arca também. Então, vocês vão levar sacerdotes para levar a arca e vão ter ainda 7 sacerdotes que vão levar 7 trombetas de chifre de carneiro, né? E essas 7 trombetas de chifre de carneiro, elas vão ter que ir à frente da Arca da Aliança, né? Então, a disposição vai ser essa: a Arca da Aliança, na frente da Arca da Aliança, vão ter 7 sacerdotes com 7 trombetas de chifres de carneiro. Então, no versículo 7 continua, né? E então Josué foi e falou para o povo, né? Olha, vocês vão rodear, né? O povo aqui são os homens de guerra, né? Não vão sair as mulheres, as crianças, são os homens de guerra que vão ficar fazendo esse rodeio na muralha. Então, Josué chega e fala para os homens de guerra: olha, vocês vão ficar rodeando a muralha. Vocês vão rodear toda a muralha. Quem tiver armado vai à frente dos sacerdotes que estão com as 7 trombetas, né? Os que tiverem armados vão na frente da arca, à frente dos sacerdotes que estão com a trombeta. A gente pensa: nossa, então o restante não estava armado, né?
A gente vai ver mais pra frente, eles não tinham muitas armas, Israel, nem mais pra frente, né? Nem quando tiver rei, a gente vai ver que não tinham muitas armas. Então, eles não tinham muito ferreiros, né? Não tinha essas coisas. Então, eram poucas pessoas que tinham armas, não eram todos os guerreiros que tinham armas boas, né? Alguns saíam para guerrear com pau, né? Então, era esse o nível. E é isso que Josué tá falando aqui. Os que têm arma boa, né? O que tem espada, conseguiu espada, tá com arma boa, vão à frente. Esses que têm armas boas, né? Então, esses vão à frente dos 7 sacerdotes e da arca, né? E os que não têm armas tão boas, estão com pau, estão com pedra, né? Pegam o que der nessa hora, né? Então, esses que não estão com armas tão boas vão para trás, né? Vão para trás da arca. Mas qual que é o conteúdo aqui? Qual que é a questão? O centro, né? Desse rodeio, né? Dessa caminhada aqui em torno da muralha, o centro é a arca. Essa é a questão, né? Então, a arca vai ser o centro e as 7 trombetas. É a arca e as 7 trombetas, né? As 7 trombetas vêm ali no sentido de anunciar juízo, né? Então, vem a arca da aliança e à frente da arca as 7 trombetas sendo tocadas. E isso é o centro. Isso é o centro daquela procissão ali, né? Isso é o centro daquela caminhada, né? E à frente deles são os homens com armas boas, né, para defender os sacerdotes com as 7 trombetas, e atrás da arca, protegendo eles também, são os demais homens de guerra que não têm armas tão boas, mas era um número maior, né? Então tinha essa questão. Então aqui no versículo 8, continua, né? Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor os seguia. Então aconteceu isso. Como Josué falou, né? Foram 7 sacerdotes tocando a trombeta, né? Durante todo o percurso da muralha ali. Atrás dos 7 sacerdotes tocando a trombeta estava a arca da aliança. Na frente dos 7 sacerdotes que tocavam a trombeta, né, estavam os homens com armas boas. E atrás da arca da aliança estava todo o povo, o restante dos homens de guerra, né? Então aqui agora, né, diz aqui no versículo 9. Deixa eu ler o versículo 8 de novo, que eu estou em dúvida se eu li inteiro. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Então, no versículo 9. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, como já foi orientado, né? E os sacerdotes que tocavam as trombetas, né? E a retaguarda, o restante dos homens de guerra, iam aonde? Depois da arca, para proteger a arca. E durante esse percurso, onde eles rodeavam toda, gente, eram mais de 500 mil homens andando. Então, eles rodeavam toda a muralha. Então, durante esse percurso em que eles rodeavam toda a muralha de Jericó, as trombetas ficavam tocando sem parar. Ficava tocando durante todo o percurso de caminhada. Então, no versículo 10 continua. Porém, Josué ordenou ao povo e disse, olha, é o seguinte... Os sacerdotes, os 7 sacerdotes vão estar andando ali, né, à frente da Arca da Aliança, durante toda a muralha, né, o percurso de toda a muralha. Os homens armados vão à frente deles, né? Atrás deles vai estar a Arca da Aliança sendo levada por sacerdotes e atrás da arca vão estar o restante dos homens de guerra. E vocês vão ficar ouvindo o som da trombeta, né, dos 7 sacerdotes, né? A paz, Ana Paula, amém. Vocês vão estar ouvindo o som da trombeta dos 7 sacerdotes. Porém, vocês não vão gritar, vocês não vão falar, vocês não vão cantar, vocês não vão fazer nada. Vocês vão ficar mudos, né? É isso que Josué fala para aquele povo. Somente o barulho das trombetas deve ser ouvido, mas nenhum outro barulho, somente a trombeta, né? Então aqui ele diz que não saia palavra alguma da boca de vocês, até o momento em que eu disser para vocês gritarem. Aí vocês gritem, mas até então vocês não falem nada. Então, o que acontece? Esses 6 dias, a gente lembra que eles vão ter que rodear ali a muralha de Jericó 7 dias. São 7 dias rodeando a muralha de Jericó. Os 6 primeiros dias que eles vão rodear a muralha de Jericó, eles vão rodear uma vez a muralha e vão voltar para o arraial deles e descansar, ficar quietos.
No segundo dia, vão rodear, voltar para o arraial e ficar quieto. E assim vai ser até o sexto dia. Rodeia uma vez a muralha, volta para o arraial e fica quieto. Mas no sétimo dia, eles vão rodear ali a muralha por 7 vezes. Vai ser uma vez, 2 vezes, no último dia são 7 vezes. E em todos eles, as trombetas vão ficar tocando durante todo o percurso ali de rodeio da muralha, né? As trombetas não vão parar de tocar, vão ficar sempre tocando ali. Aí no versículo 10, então, Josué diz isso para aquele povo não falar nada, somente o barulho da trombeta seja ouvido, e o povo só abre a boca para gritar quando ele disser que é o momento. Então, no versículo 11, continua. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade. Então, assim aconteceu. A arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, né? Então, eles foram lá no primeiro dia, né? Rodearam a cidade inteira, a Arca da Aliança do Senhor rodeou a cidade, né? Então aqui tem um foco maior na Arca da Aliança, né? Porque ela era o centro, né? Ela era o motivo pelo qual ia fazer aquele muro cair, porque ela representava o poder de Deus, né? Então a gente lembra, há pouca utilização da arca assim em movimento para algo, né? Mas geralmente quando os sacerdotes saem segurando a Arca da Aliança, é porque a Arca da Aliança vai produzir algum poder, né? Tem alguma demonstração do poder de Deus mediante aquela Arca da Aliança. A gente já falou sobre isso, né? Foi assim na travessia do Rio Jordão, né? E agora é mais uma vez. Então, toda vez que os sacerdotes peguem a Arca da Aliança para ir para algum lugar, é que algo vai acontecer, algum poder de Deus vai ser manifestado, né? Porque o normal, né, a gente lembra, para transferência de local, quem levava a Arca da Aliança eram os coatitas, né? Mas quando é realmente diretamente a Arca da Aliança ali, né, segurando ali na transferência da Arca ali, naqueles varaus da Arca, é alguma transmissão de poder, é algum poder que vai ser manifestado, como é agora. Então a arca, né, aqui dá uma especial importância, né, que a arca do Senhor rodeou toda a muralha uma vez naquele dia, no primeiro dia. Então terminou o rodeio da arca todo aquele dia, né, e o pessoal junto rodeando os homens de guerra. Então eles fizeram o quê? Voltaram para o arraial e lá pernoitaram, gente. Então o negócio demorou, porque eles voltaram para o arraial e pernoitaram lá. Então não era uma coisa tão rápida, né? Então, tanto que a gente vai ver que no último dia eles vão madrugar para conseguir dar 7 voltas. Então não era uma cidade pequena, né? Não era uma procissão pequena, né? Não era um rodeio pequeno que eles iam fazer. Aí no versículo 12, então diz, né? Levantando-se de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor, né? Então agora é o segundo dia. Então no segundo dia, levantaram-se de madrugada, porque andava com a arca também, então ia devagarzinho. Imagina, os sacerdotes andando com a arca, né? Devagarzinho. Então eles levaram a arca da aliança do Senhor e deram mais uma volta em torno da muralha de Jericó no segundo dia, como eles fizeram no primeiro, né? Aí então diz aqui no versículo 13 que os 7 sacerdotes levavam as 7 trombetas, né, de chifre de carneiro na frente da arca do Senhor, e eles iam tocando aquela trombeta sem parar, ficavam tocando continuamente, né? E os homens armados iam na frente desses que tocam trombeta, e atrás da arca ia quem? E o restante dos homens de guerra, né? Enquanto as trombetas ficavam tocando continuamente. Então imagina a situação de Jericó, né? Jericó tá lá trancada dentro dos seus muros da sua cidade e ouve o povo de Israel contornando ali a cidade deles e tocando trombeta, só ouve trombeta, né? Então o povo de Jericó deve ter rido, deve ter falado, um bando de doido, vão querer dançar aqui agora, né? Na nossa cidade, eles não têm o que fazer, não têm o que inventar, né? Então, e ficava aquele som claro de trombeta, né? Somente o som de trombeta ficava passando em torno de Jericó. Mas esse som, gente, era um som de juízo. A gente vai entender claramente por que era um som de juízo. Porque Deus vai proibir essa cidade de ser reedificada. E sob pena, a gente vai ver como o Espírito de Deus realmente estava com Josué. Porque Josué vai profetizar uma coisa e ela vai acontecer. Mais de 500 anos depois, ela vai acontecer. Por causa de Jericó. Vai ter alguém que vai tentar reedificar, levantar Jericó novamente. E vai acontecer isso. Então era isso, havia um julgamento de Deus sobre Jericó, né? E então aquela trombeta em torno de Jericó significava isso,
né, o anúncio do juízo de Deus que estava chegando. E aquelas muralhas iam cair uma hora. E eles não iam poder se esconder de Deus, né? Porque eles achavam que podiam se esconder de Deus atrás daquelas muralhas, né? Mas a verdade é que eles não vão poder se esconder de Deus, né? Me lembra muito, né, o juízo final, porque a Bíblia diz isso, né? A palavra de Deus diz isso, né? Que no grande dia, né, quando Deus vier, né, para manifestar o juízo dele, Deus vai falar: cadê os seus deuses agora? Pede para que eles escondam você de mim. Quero ver se eles podem te esconder de mim agora. E ninguém vai poder se esconder de Deus nesse dia, no grande dia do juízo. E é bem isso que está acontecendo aqui, né? Eles achavam que estavam protegidos ali dentro das muralhas de Jericó, né? Mas não, ali havia um anúncio claro do juízo chegando, né? Aquelas trombetas iam anunciando em torno da muralha de Jericó que o juízo estava chegando. Então, de repente, as muralhas caem e o juízo chega, né? Então, eles não podiam se esconder de Deus, né? E eles achavam que poderiam. Então, aqui no versículo 13 diz isso: os 7 sacerdotes que estavam levando a arca, né? Que levavam as 7 trombetas, iam à frente da arca, tocando sem parar. Todo dia eles passavam ali e tocavam sem parar. E o povo de Jericó lá dentro ouvindo. No versículo 14, então diz: no segundo dia, né, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. Então, no segundo dia, eles rodearam toda a cidade da mesma forma. Uma vez só, voltaram para o arraial, dormiram. Terceiro dia, mesma coisa. Foram lá, madrugaram, rodearam o arraial, rodearam as muralhas, né? Voltaram para o arraial e dormiram. E aí, durante 6 dias, né? Eis que chegou o 7º dia. E o 7º dia é o dia que Deus falou que a muralha vai cair. Então chegou o 7º dia, mas no 7º dia há algo especial, né? Algo diferente a ser feito. Então no 7º dia eles levantaram mais cedo ainda do que eles habitualmente levantavam. Por quê? Agora no 7º dia eles vão ter que rodear só nesse dia 7 vezes a muralha. Então eles vão ter que ir 7 vezes em torno da muralha, que eles fizeram por 6 vezes só uma vez, 6 dias só uma vez, né? Então imagina, se em 6 dias faziam só uma vez, voltavam para descansar, nesse dia eles rodearam 7 vezes a muralha de Jericó. Então, realmente, parece meio esquisito, né? Como que no dia que vai acontecer, no dia que vai ser, no dia que Deus vai derrubar a muralha, no dia que eles vão ter que matar todo mundo, é o dia que eles vão ter que rodear 7 vezes a muralha? Eles vão estar cansados, né? Quando a muralha cair, eles vão estar tão cansados de terem rodeado 7 vezes a muralha, né? Mas não, né? Deus disse que entregaria todos aqueles guerreiros que lá dentro estavam para Israel, né? Então era crer nisso e realmente eles conseguiram, né? É algo extraordinário, porque a gente pensa que esse povo devia estar cansado, né? Imagina rodear 7 vezes ali, né? Em um dia só, a muralha cai, você tem que entrar já e lutar, né? Então eis que no versículo 15 diz, né? Então no 7º dia, eles acordaram bem mais cedo do que nos 6 dias anteriores, né? Então eles rodearam de novo a muralha. Porém, dessa vez, eles rodearam 7 vezes. Tiveram que rodar 7 vezes a muralha. E eis então, no versículo 16 diz: eis que quando estava na 7ª vez rodando, né? E os sacerdotes estavam tocando as trombetas, né? Então Josué gritou e falou: agora gritem, porque Deus entregou a cidade para vocês. Imagina, aquele povo ficou tudo entusiasmado, gritou, né? Que extraordinário. Aí no versículo 17, né? Josué lembra algo importante, que a gente vai falar sobre isso agora. Josué fala, ó, Deus entregou a cidade para vocês, mas a Raabe não. A Raabe tem que ficar viva. Então deixem ela viva, porque a gente prometeu, né? A gente fez esse acordo com ela, ela tem que ficar viva. Então no versículo 17 ele diz isso. Ó, Deus vai entregar a cidade para vocês agora. Então gritem, porque a cidade é de vocês. Mas cuidado, porque essa cidade está condenada. Então não peguem nada que está nessa cidade. Não queiram pegar, né, uma coisa que vocês acharam bonita. Ah, eu achei uma roupa bonita, vou pegar para mim. Não peguem. Não peguem nada que é dessa cidade. Porque Deus está condenando essa cidade. Então não tomem nada dessa cidade, né? Diz aqui, né? Essa cidade está condenada e tudo que há nela também está condenado. Então vocês devem matar mulher, crianças, gados, tudo, né? Não fiquem com nada, não peguem nenhuma riqueza de ninguém, não fiquem com nada, né? Então diz aqui, somente a Raabe, a prostituta, deve ficar viva, né?
junto com os que com ela estiverem em casa, né? Porquanto ela escondeu os mensageiros que nós enviamos. Então, no versículo 18, né? Josué fala mais uma vez, gente. Josué fala: só tomem cuidado de se guardarem das coisas condenadas. Não peguem nada dessa cidade. Porque se vocês pegarem alguma coisa condenada dessa cidade, vocês vão se tornar condenados como ela, né? A gente já estudou isso, viu isso em Deuteronômio, né? Quando você leva algo para sua casa que você sabe que é amaldiçoado, que Deus abomina, você se torna abominável como aquilo que você levou para sua casa. E é isso que Josué está falando aqui. Gente, cuidado. A gente sabe que essa cidade inteira está condenada. Então não levem nada dessa cidade para o arraial, não levem nada dessa cidade para sua casa, porque vocês vão se tornar condenáveis, vocês vão se tornar malditos. E isso vai acontecer, a gente vai ver. Alguém vai levar alguma coisa de Jericó para casa. A gente vai ver, infelizmente, que isso vai acontecer. E Josué tá falando bastante sobre isso aqui, né? Mas vão levar. A gente vai ver que vai ter uma pessoa, na próxima aula, a gente vai ver que vai ter uma pessoa que vai levar um negócio que ele viu e achou bonito. E vai levar e ele vai se tornar amaldiçoado por causa disso. Então, no versículo 19 continua, né? Josué fala, olha, vocês devem matar tudo porque tá tudo condenado nessa cidade. Mas a prata, o ouro, o bronze e o ferro que vocês encontrarem, deem para Deus, né? Porque é para ir para o tesouro de Deus. O que acontece, gente? A gente vai ver que a próxima cidade a ser tomada, eles vão poder ficar com os despojos. Eles vão poder pegar os gados, eles vão poder pegar na próxima cidade. Mas Jericó não. A primeira cidade eles não podiam. É como se fosse a cidade das primícias. Porque assim, é a primeira conquista que tá tendo na cidade que Deus prometeu, né? No lugar onde Deus prometeu, é a primeira que tá tendo. Então é como se Deus falasse que a primeira é dele, né? É meu dízimo, né? Para dar para mim, são minhas primícias, né? Então Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada, então tudo que tá nela é meu. Né? Então queimem tudo em expiação para mim, em holocausto para mim, né? Nesse sentido, né? E toda prata, todo ouro, todo ferro, todo bronze entreguem para minha casa, porque é tudo meu. Essa primeira cidade é minha, né? A primeira cidade que eu tô dando é minha primícia, né? É o meu dízimo. É nesse sentido, né? Tanto que a gente vai ver que a próxima cidade que eles vão conquistar, eles vão poder ficar, mas essa não. Deus falou, essa não. Mas a gente vai ver que, infelizmente, vão pegar coisa de Jericó, né? E vai ter problema em Israel por causa disso. A gente vai ver na próxima aula que vai ter um problema sério em Israel por causa disso e eles vão perder uma guerra por causa disso, porque alguém vai levar a coisa, né? Então, Deus diz aqui, olha, queimem tudo que tá nessa cidade, né? Porque essa cidade está condenada, então ela vai ter que ser entregue a mim. Essa cidade é minha, vai ser expiação para mim. Queimem a cidade inteira em expiação para mim, né? E toda prata, todo ouro, todo bronze, todo ferro vão ser meus. Entreguem na minha casa, não peguem para vocês, não levem para casa de vocês, é meu, né? É muito claro que Josué fala, mas não vão obedecer. Aí então no versículo 20, diante disso, diante de tudo que aconteceu ali, o povo grita. O povo grita, né? E os sacerdotes estavam tocando as trombetas e o povo começou a gritar. E eis que quando isso aconteceu, o muro caiu. Imagina que extraordinário, né? Devia ter gente de Jericó grudada no muro ali. Essa pessoa morreu. A muralha caiu em cima dela, né? Imagina aquele monte de pedra, né? Então muita gente já deve ter morrido ali no momento daquela queda das muralhas, né? Então agora a muralha cai, toda a muralha, imagina, gente, a muralha inteira de Jericó despencou. Só que algo extraordinário aconteceu. Raabe, a gente lembra o que acontece? Os espias falaram, Raabe, a gente vai te salvar com uma condição. Que na sua janela esteja pendurada a fita de escarlate. Qual que era o problema? A janela de Raabe ficava sobre o muro de Jericó, ficava sobre a muralha de Jericó. E agora a muralha caiu. Caiu a muralha de Jericó. Mas, gente, o muro da casa de Raabe ficou de pé. A gente vai ver isso agora. Ela estava na casa dela, com a fita escarlate, pendurada no muro. Então, a muralha inteira caiu, exceto
a parte que estava a casa de Raabe. E a janela de Raabe continuou ali sobre aquele pedaço de muralha que ficou de pé. E eu fui escarlate lá. E ela foi salva. Olha que extraordinário, né? Que incrível, né? A casa dela não caiu. Né? A muralha inteira caiu, foi derrubada, mas a casa dessa mulher que estava sobre a muralha, né? A janela dela que estava sobre a muralha, não caiu. Então diz, né? A muralha caiu. E quando a muralha caiu, o povo fez como Deus mandou. Entrou cada um onde estava. Tinha um que estava lá do outro lado da muralha, entrou por lá. O que estava desse lado da muralha entrou por aqui. Cada um entrou onde estava. Ah, a muralha caiu aqui, eu vou entrar aqui, né? Então é aquela coisa, entrar onde caiu. Não é para ir lá para frente. Ah, não quero essa casa, não, quero pegar aquela, né? Não, tem que entrar onde está, né? Então, cada um foi para frente, foi para a cidade, né? E em frente de si ali, começou a andar em frente de si e tomaram a cidade, gente. Eles conquistaram aquela cidade. Imagina, esse povo cansado, 7 voltas sem parar ali. E então o muro cai, eles deviam estar cansados de tanto rodear e entra e vai lutar. E foram com todo o fôlego e tomaram, ganharam, mataram todo mundo, tomaram a casa, só deixaram, tomaram a cidade, só deixaram Raabe viva e a família dela, né? Então, a gente vê em Hebreus 11, 30 a 31, gente, que diz que as muralhas caíram, a muralha de Jericó caiu pela fé deles. Eles realmente creram que era possível. Né? Não é só a questão deles obedecerem, né? Eles podiam ter feito 7 vezes, né? Eles podiam ter andado 7 dias, no 7º dia ter andado 7 vezes, mas se eles não tivessem tido fé, aquela muralha não ia cair, mesmo que se eles rodearam com a arca, né? Porque em Hebreus 11, 30 a 31 deixa muito claro que a muralha caiu porque eles creram. Então eles realmente tiveram fé que aquilo ia acontecer, né? Então imagina, né? 6 dias fazendo ali, tocando a trombeta, ouvindo desaforo, né? Eu acho que o povo lá dentro de Jericó devia ficar xingando eles, tirando uma, dando risada, né? E eles em silêncio, rodeando a cidade, esperando. E no 7º dia, eis que acontece, mas eles tiveram fé. Eles creram, né? Então diz isso em Hebreus 11, 30 a 31, diz assim: pela fé, as muralhas de Jericó caíram depois que elas foram rodeadas por 7 dias. Também pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída junto com os desobedientes de Jericó, porque ela acolheu em paz os espias. Gente, olha que extraordinário. Era uma cidade condenada já por Deus. Já havia uma sentença dada por Deus para essa cidade, né? E Deus fala, não, quero que queime tudo, mate tudo, não quero ninguém vivo aí. O que salvou essa mulher foi o ato de fé que ela teve. Porque naquele momento, quando ela escolheu esconder os espias, ela escolheu o Deus de Israel. Né? Foi uma questão de escolha, de decisão, né? Assim como foi Tamar, né? Tamar, a gente lembra que Tamar também aconteceu isso, a Tamar era cananeia, né? E Tamar, ela podia ter casado com outro homem, né? Mas ela exigia ter um descendente de Judá, né? Ela exigia ter um filho, porque ela sabia da promessa que havia sobre aquele povo. Então ela decidiu o Deus deles, né? E é por isso que ela entrou na genealogia de Jesus, Tamar. E assim também Raabe. Raabe entrou na genealogia de Jesus por causa disso. Ela é tataravó de Davi, Raabe. Olha que extraordinário, né? Então, pela fé dela, ela não foi destruída. Gente, era uma mulher que já tinha sentença de morte declarada sobre ela. Mas uma mudança da atitude dela, né? Não trouxe só o perdão sobre ela, mas o que antes era vergonha se tornou em honra. Uma mulher que antes era prostituta, hoje está na genealogia de Jesus. Hoje está no livro de Tiago como exemplo de obra de fé. Hoje está lá em Hebreus como um exemplo, né? Uma heroína de fé. Então, gente, uau, né? Então, realmente foi uma mudança ali de atitude por um posicionamento. Ela escolheu o Deus de Israel, né? Então, é extraordinário. Aí no versículo 21 continua, né? Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. Então entraram e mataram tudo, exceto Raabe. Mataram todo mundo, mataram gados, cachorro, tudo que tinha. Lá mataram.
né? Homem, mulher, criança, tudo, né? E diz aqui, tanto homens como mulheres mataram, tanto meninos novos como idosos mataram boi, ovelha, jumento, cachorro, gato, mataram tudo que encontravam matavam. Aí no versículo 22, então, continua. Então Josué foi e falou para os 2 espias, né? Ele falou para eles, olha, vão lá na casa da prostituta, né, da Raabe, e peguem ela de lá, tirem ela de lá, porque a gente vai ter que queimar tudo aqui, inclusive a casa dela, né? Então vai ter que queimar tudo aqui, mas ela vai ser salva. Então tira ela de lá, né? E leva ela para um lugar seguro. Então eis que tire ela de lá, né? Ele fala, tire ela de lá, né? E tudo que ela tiver, né? Então é claro, né, que assim, a misericórdia foi tão grande que ainda permitiu que ela levasse os bens dela, né? Então ela não chegou pobre para morar em Israel, ela já tinha alguma coisa ali, né? Mas é claro, nada assim de idolatria, nada que fosse dos deuses cananeus, né? Apesar que creio eu sinceramente que ela não ia querer nem levar, porque foi muito claro o posicionamento dela em escolher o Deus de Israel, né? Então não deve ter dificuldade dessa mulher seguir ali, né? A religião, né? A ordem ali, a lei de Deus, né? Então aqui diz, né? Tirem ela de lá, né? E tudo que for dela, a família dela, os bens dela, tire tudo de lá, né? Então no versículo 23 diz que eles foram, os 2 espias foram lá, eis que a casa de Raabe estava de pé, todo o muro caiu, a muralha de Jericó caiu, mas a casa de Raabe estava de pé, olharam, a fitinha de escarlata estava lá pendurada na janela em cima do muro da muralha de Jericó, e entraram lá e foram pegar Raabe, né? Então pegaram lá Raabe, pegaram o pai de Raabe, pegaram a mãe de Raabe, os irmãos de Raabe, tudo mais que ela tinha, né? Então tiraram também toda a parentela dela, né? E deixaram eles, né, num lugar seguro fora do arraial de Israel, né? Por que fora do arraial de Israel? Eles não podem entrar no arraial de Israel ainda. A gente lembra, né, que a gente viu isso em Deuteronômio. Quando houver uma conquista de uma terra, né, e você for levar pessoas de outras nações para Israel, eles deviam passar por um processo de purificação, né? Então eles tinham que ficar fora do arraial, passando por esse processo de purificação, para então poder entrar no arraial. Por quê? Porque a gente lembra que até o povo de Israel passava por esse processo de purificação, né? Porque Deus é santo e precisa morar ali, habitar, né? Ele habitava entre esse povo, então precisava habitar em um povo santo, né? Então esse povo precisava de uma purificação constante por meio de rituais, que a gente já viu em Levítico, né? Então ela também precisaria passar por isso, ela e a família dela. Então eles vão ficar lá fora do arraial, vão passar por esse processo de purificação e depois vão lá para dentro do arraial de Israel. Ela vai se casar com Salmão, eles vão ter Boaz vai casar com Ruth, que a gente vai ver logo logo, né? E Raabe é tataravó de Davi, né? Então, uau, né? Que extraordinário, que mudanças da vida dessa mulher, né? Então, aqui diz no versículo 24: porém, né, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram. Só que a gente vai ver que não, né? Vai ter gente que vai levar vai levar alguma coisa, né? A pessoa achou bonito e foi levar de Jericó, né? Mas vai trazer maldição sobre ela. A gente vai ver isso no próximo capítulo. Então aqui diz, né, que queimaram toda a cidade ali, né? Aparentemente eles tinham queimado tudo que estava lá, né? Eles não sabiam que essa pessoa tinha levado isso, né? A gente vai ver mais pra frente que Josué não entende por que não tá vencendo a guerra. O que aconteceu? O que a gente fez de errado, né? E então Deus fala, né, que alguém estava em pecado ali, né? Então essa pessoa tinha levado algo de Jericó. Mas até então eles acharam que realmente tinha queimado tudo ali, né? Então é isso que diz aqui no versículo 24. Eles achavam que tinha queimado tudo ali de Jericó, né? Então, porém, a cidade, tudo quanto havia naquela cidade foi queimado, como um holocausto a Deus mesmo, né? Então, aquela cidade foi recebida por Deus como uma primícia, nesse sentido mesmo, sabe? Como um holocausto. Então, como o dízimo dele, né? Então, foi a primeira cidade a entrar em Canaã, a primeira cidade foi totalmente dada para Deus, né? Então, a segunda eles vão começar a ter os despojos, mas essa primeira não vão tomar nada. Então, aqui diz, tão somente a prata eles deixaram, o ouro, né? O bronze e o ferro, porque eles levaram para a casa do Senhor, ali para a casa no tabernáculo, né, onde era a casa de Deus antes de Cristo, né? Então no versículo 25 diz: mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, né?
a casa de seu pai, né, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó, né? Então, Raabe foi poupada, né? E não só foi poupada, como ela viveu bem entre Israel, não só viveu bem entre Israel, como se casou com um israelita chamado Salmão, né? Tiveram um filho chamado Boaz, né? Que a gente vai ver mais pra frente que vai se casar com Ruth, né? E foi tataravó de Davi. Então ela viveu muito bem, né? E tá na genealogia de Jesus, né? Então tá ótimo. Então no versículo 26 continua: naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer. Aqui, gente, é extraordinário. Esse versículo 26, ele vai se cumprir. Olha só como Josué aqui realmente, gente, estava com Deus, né? Esse homem aqui realmente, né? Tinha o Espírito Santo do lado dele ali falando, né? Porque ele vai profetizar algo que vai acontecer. Mais de 500 anos depois, isso que ele vai falar que vai se cumprir realmente, a gente vai ver. Quando houver a divisão do reino, né? Quando o reino de Israel se dividir, né? E virar o reino de Israel, o reino de Judá, reino do norte e reino do sul, isso vai se cumprir que o Josué está falando aqui realmente, né? Ali na época de Acabe. Aí então no versículo 26, se eu não me engano, é na época de Acabe. Aí no versículo 26 diz: naquele tempo, né? Quando aconteceu isso, né? A cidade foi queimada, né? Então foi muito claro, Deus queria que aquela cidade fosse queimada, né? Deus queria que aquela cidade fosse destruída. Deus derrubou a muralha daquela cidade. Deus derrubou um muro daquela cidade. Então isso era muito grave. Deus derrubou aquele muro. Como alguém vai lá e vai erguer de novo um muro, sendo que Deus derrubou, né? Então era algo muito grave. E é isso que Josué vai falar agora. Então nesse tempo, quando tudo isso aconteceu, queimaram a cidade, Josué fez todo o povo jurar. Então ele falou com todo o povo, para todo o povo dizer amém, todo o povo concordar. E eis que ele fala que maldito seja diante de Deus o homem que levantar novamente essa cidade. O homem que for construir novamente Jericó. Com a perda do primogênito dele, ele vai começar a construir os muros. E com a perda do filho mais novo, ele vai colocar os portões. O que acontece? Aqui Josué não está falando que não se pode morar em Jericó, porque a gente vai ver que essa cidade é dada a uma das tribos, né? A tribo de Benjamim vai estar nessa cidade, né? Essa cidade vai ser sorteada para a tribo de Benjamim e eles vão habitar nessa cidade. Mas a questão não é essa. Deus não está falando que não pode habitar nessa cidade, não é isso, né? Por meio de Josué, né? Aqui o que está sendo falado é que Deus destruiu aquela fortaleza. Deus derrubou aquela muralha. Deus derrubou a muralha e os portões. Deus derrubou tudo ali que estava em volta. Então que ninguém se atreva a tentar construir de novo algo que Deus destruiu. É nesse sentido que o Josué fala, né? Então que ninguém tente fazer isso, porque quem tentar fazer isso será maldito. E o filho mais velho dele vai morrer enquanto ele for colocar ali, né, a base dos muros. E quando ele for terminar e colocar o portão, o filho mais novo dele vai morrer. E isso vai se cumprir. A gente vai ver que isso vai se cumprir, né? Mais para frente, né? Agora a gente vai ver que essa cidade, a cidade de Jericó, ela vai ser distribuída, vai ser sorteada para Benjamim, né? Para a tribo de Benjamim. Mas depois, mais para frente, a gente vai ver que vai haver uma divisão do reino, né? Então o reino de Israel vai se dividir em dois. Aí vai virar o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá vão ser quem? A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E o reino de Israel são as outras 10 tribos, né? E Levi fica espalhado, né? Então é nesse sentido. E o que acontece? Nesse momento, quando há essa divisão, a tribo de Benjamim perde Jericó e vai para o reino de Judá. E perdeu Jericó para o reino de Israel, que são as 10 tribos, né? E nesse momento, então, eles começam a ter o domínio ali de Jericó. E eis que então, se eu não me engano, ali pelo reinado de Acabe, ali por volta do reinado de Acabe, surge uma pessoa e tenta construir de novo os muros de Jericó, né? Eu vou ver, eu acho que eu anotei aqui a passagem, eu já vou falar. Aí surge uma pessoa ali, ela
constrói de novo os muros de Jericó, quer construir de novo a cidade de Jericó, né? Então ela começa a construir todos os muros de Jericó de novo e pôr portão, e realmente isso vai acontecer com ela. Enquanto ela constrói os muros, ela vai perder o primogênito dela, essa pessoa. E quando ela colocar o portão da cidade de Jericó, ela vai perder o filho mais novo dela, né? Então diz aqui... Deixa eu ver se eu anotei. Anotei. Isso vai se acontecer, né? Mais de 500 anos depois, vai acontecer na primeira Reis, a gente encontra o cumprimento dessa profecia aqui, a gente encontra em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. A gente vai ver que isso vai se cumprir, tá bom, gente? A gente vai ver mais pra frente. Se eu não me engano, é no reinado de Acabe. É no reino de Israel, é no reino norte, né? Porque a tribo de Benjamim vai pro reino de Judá. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, vai entender mais pra frente sobre isso. Mas isso vai se cumprir. O que Josué tá falando vai acontecer, né? Então diz isso em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Aí no versículo 27, pra gente finalizar a aula de hoje, né? Diz assim, né? Então finaliza de uma forma extraordinária falando de Josué, né? Então diz, assim era o Senhor com Josué. E corria a fama de Josué por toda a terra. Uau, gente! Josué teve fama, não era, Moisés tinha muita fama, a gente lembra, né? Mas Josué também teve. E assim, diante do que aconteceu, imagina, gente, as muralhas de Jericó caírem. Jericó, né? Não era uma muralhinha, não era um muro da nossa casa, era uma muralha, uma fortaleza, né? Então, assim, Josué começou a criar fama. A gente vai ver que as outras nações vão começar a temer realmente o povo de Israel, vão começar a ter medo do povo de Israel, é extraordinário. Mais pra frente a gente vai ver que as nações vão se unir para guerrear juntas contra Israel, porque elas vão ter muito medo de Israel. Elas vão ver que Israel é muito forte, né? Não muito forte no número de soldados, né? Ou de armas, mas é forte com o Deus deles. Então, o que as nações vão fazer? Vão se unir para unir os deuses delas, para lutarem contra Israel e o Deus deles. Mas é extraordinário quando isso acontece, gente. Deus faz esse povo que se une brigar entre eles, se matarem, e Israel não levanta uma espada. Israel chega, eles já estão mortos, eles se mataram sozinhos. É extraordinário. É muito legal, o livro de Josué é extraordinário. Então hoje a gente vai finalizar aqui, tá, gente? A gente termina aqui o capítulo 6, segunda-feira a gente vai falar sobre o capítulo 7, tá bom? Amém. Então eu vou perguntar pro pessoal do Meet se alguém tem alguma dúvida. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? Eu agradeço a todos que estão online, tô vendo que tem bastante gente no Facebook e no Instagram online. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, gente? Facebook, Instagram, no YouTube, é só vocês deixarem no vídeo que eu esclareço na próxima aula a dúvida, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém, Abner. Amém, Ana Paula, Raquel. Deus abençoe a todos vocês. E quem tá no Instagram também, amém, né? No YouTube. E eu já falo com o pessoal do Meet, tá bom? A gente já para conversar, só um instante. E Deus abençoe a todos vocês. Um beijo, viu? Até segunda-feira com a graça de Deus. Amém.